começando mais um Ambicast, o podcast da Ambimete. Eu sou Maurício Oliveira e hoje eu tô com os feras aqui do monitoramento ambiental, Thiago e Divanda. E aí, minha gente? E aí, Maurício? Fala, Maurício. Tudo certo? Tudo certo. Hoje um tema maravilhoso, tem tudo a ver comigo também, viu, minha gente? Eu gosto dessas coisas aqui, quando tem a ver comigo aqui, eu gosto e aí, sabe como é, né? Então olha só, aí vai flow. Hoje a gente vai falar da importância das consultorias, né, para a gestão ambiental. Então, falar de consultoria é maravilhoso, eu trabalho como consultor também, então é importante falar sobre isso. E aí, vamos trazer informação de qualidade para vocês, ó. Vem com a gente. E aí, minha gente, vamos falar de consultoria aqui, da importância das consultorias para a gestão ambiental. E aí, a consultoria, claro, né? É um processo de intervenção, um processo de orientação. Às vezes a gente, embora conceitualmente são coisas diferentes, a consultoria da mentoria, mas eu gosto de trabalhar muito de maneira bem holística, né? Então a gente sabe que a gente pode trabalhar isso de diversas formas, né? E eu queria trazer aqui orientações, né, para essa nossa audiência aí, que são gestores ambientais, pessoas que querem cada vez mais investir e ter conhecimento nessa área. Então vamos falar um pouquinho o dia a dia do gestor ambiental. Como é que é esse negócio, minha gente? O gestor ambiental, né? Como é que é o dia a dia dele? O que ele faz? E aí? Vamos falar mais sobre esse personagem importantíssimo que é o gestor ambiental. Diga aí. Maurício, o gestor ambiental, ou a gestora ambiental, né? Uhum. É uma função muito dinâmica, né? Porque o que acontece? É um profissional que está responsável por uma pasta ambiental, que é uma responsabilidade muito grande, de uma indústria, de uma atividade potencialmente poluidora, e é uma pessoa que precisa estar tomando decisões o tempo inteiro. Então, o dia a dia de um profissional desse é um dia a dia muito dinâmico, muito efervescente, assim, vamos falar dessa forma. E ele precisa, ou ela precisa, de bons braços para fazer a sua gestão. E a gente já falou aqui em alguns outros podcasts, o gestor ambiental ele é um grande gerente de equipes e de profissionais diferentes, de multiprofissionais. Porque o meio ambiente ele é uma coisa muito diversa. Uhum. Então você tem antropólogo, biólogo, engenheiro. Aí o cara tem que entender de queima de forno, mas tem que entender também da espécie, da fauna que está ali do vizinho à fábrica. Então tudo isso compõe aí um profissional que ele tem que ser polivalente mesmo. O cara tem que estar dançando diferentes ritmos ao mesmo tempo, muitas vezes. Então esse é o grande dia a dia dos nossos clientes, né, que a gente encontra. E obviamente que essas pessoas, como qualquer outro cliente do planeta, mas eles ainda mais dão muito mais valor à solução para o problema que eles têm. Porque o cara não tem tempo a perder. O cara não tem tempo para refazer a coisa. Então é uma chance dada, é uma chance agarrada ali. Então o dia a dia dessas pessoas é bem dinâmico mesmo. Uhum. E esse lance de tomar decisão o tempo inteiro, eu fico imaginando aqui o quanto é pesado, né? O quanto é importante ter bons números para tomar boas decisões, né? Então, assim, ter bons números, não é no chutômetro, né? Do tipo, pega aqui, deixa eu ver para onde que tá o vento, eu acho que... Então não dá para depender do achismo, né, minha gente? Então o gestor ambiental precisa ter números, né? Além de ter bons números, que isso é o beabá da coisa, é tomar boas decisões com esses números. Com esses números. É você saber olhar para o número e dizer, cara, o que é que eu faço com isso aqui agora? E aí tomar essas decisões é muito importante. E interessante, né, Divanda e Thiago, que até para receber o número precisa tomar decisão, né? Do tipo, precisa tomar a decisão de quem vai ser o fornecedor, que vai fazer o monitoramento. Que método vai ser feito, qual é o método, utilizado. Se o fornecedor realmente é um fornecedor que tem certificações, que tem qualificação, que se usou ou não bons materiais, bons métodos. Então, assim, né?
É uma vida, eu fico imaginando, né? Que você tem a informação através dos números, mas você tem que pensar desde lá de trás como é que esse número chegou até você. E além disso, Maurício, ele também, o gestão ambiental, ele é um consultor dentro da própria indústria. Porque, por exemplo, tô precisando fazer uma cava ali naquela região da minha indústria. Tem que consultar o pessoal de segurança e o pessoal do meio ambiente. Tô precisando tirar aquela árvore dali que está atrapalhando. Tem que ter a solicitação ou a visão do gestão ambiental também. Então, por outro lado, ele também é um consultor dentro do próprio site industrial dele, entendeu? Perfeito. Então as pessoas ficam consultando ele ali para saber se pode ou não, na visão ambiental, tomar aquele tipo de decisão também. E provavelmente, Thiago, com base nisso que você está dizendo, provavelmente tem todo um aparato aí de uma necessidade de análise financeira da empresa também, né? Com certeza. Se de repente é melhor ou pior fazer uma determinada ação, se vai ter a viabilidade financeira ou não. Então, assim, deve realmente ser um dia a dia extremamente interessante, né, minha gente? E tem uma cliente nossa que, quando a gente está falando de atividade potencialmente poluidora, aí a gente fala assim da licença ambiental, que é aquele papel que tem umas condicionantes atrás e que vai possibilitar aquela sua empresa operar ou não. Eu perguntei para ela outro dia, eu falei, minha amiga, quantas licenças você é responsável dentro dessa indústria? Ela falou, Divana, eu tenho 32 licenças ambientais aqui. De transporte, mineração, de forno, de abastecimento de posto de combustível que tem lá dentro. Então, imagine, e a equipe dela não era muito grande, ela era mais 2 ou 3 pessoas. Imagine esse grupo de pessoas ser responsável por todo esse licenciamento ambiental dentro de um único site industrial. E cada licença dessa tem várias condicionantes. Cada licença deve ter um monte, né? Exatamente, que assim, você vai ter que monitorar o solo do teu posto de combustível, você vai ter que monitorar a chaminé do teu forno. Então, quer dizer, tudo isso leva essa dinâmica, né? Além de o dia a dia ser dinâmico, a responsabilidade também ela é muito alta por conta dessa grandeza de coisas que tem que ser feito. Tem um estudo em cima dessas licenças, né? Porque às vezes acontece de passar despercebido do órgão ambiental, solicitar uma coisa que não existe, ou então confundir uma lei com a outra. Então tem que fazer um estudo dessa condicionante para saber se realmente aquilo é capaz de ser feito, dá realmente para ser feito. Então é um profissional multidisciplinar, vamos dizer, né? Então eu fico imaginando que esse tipo de profissional precisa de ajuda, né, minha gente? Com certeza. E aí, quais são os grandes parceiros, né, desse gestor ambiental dentro de um parque industrial? A gente estava falando, Maurício, você falou de mentor e consultor no início. E eu estava refletindo aqui. O que acontece? O processo industrial, ele é um processo de um conhecimento muito técnico. Então, qualquer decisão que você vai tomar, você precisa ter uma técnica apurada assim para você tomar a melhor decisão. Então, de fato, esse processo ele requer de pessoas especialistas nas determinadas áreas para dar as melhores orientações. E você falou de empresas que têm certificação, ou empresas profissionais que têm certificação, que tem tudo certinho, está tudo certo também. Mas é muito importante a gente entender profissionais e empresas que já fizeram aquilo em outro lugar também. Porque essa experiência, assim, nunca receba conselho de quem nunca chegou a resultado nenhum. Então, pergunta ao cara, velho, tu vai fazer um teste de eficiência aqui no meu precipitador eletrostático. Tu já fez isso em algum lugar? Me mostra, me conta como foi, me manda a evidência disso. Qual foi a solução do serviço? Cadê a RT do serviço? Você pode compartilhar. Então, essas coisas são muito importantes também. Aí, assim, os grandes parceiros do gestor ambiental são esses especialistas, né? Esses consultores. Existe o consultorzão que organiza tudo isso, dependendo do tamanho do processo. Você tem uma consultoria grande que cuida de tudo, mas ela tem que ter os especialistas. A gente presta serviço para essas consultorias. Não é direto para o gestão ambiental, mas é para a consultoria grande que ele contratou para fazer isso. Então, esses especialistas consultores, eles são grandes parceiros.
O órgão ambiental, cara, eu acho que o órgão ambiental, quando o processo industrial começa a criar um processo de parceria com o órgão ambiental, a coisa começa a fluir melhor. Eu falo do ponto de vista da lisura, tudo dentro em cima da mesa, da transparência. É o quê? Ai, Divani, como é que eu crio essa transparência? O órgão ambiental é aquele cara chato que vem aqui querendo fechar, quebrar tudo e tal. Cara, transparência, bicho. Eu trabalho com órgão ambiental há 12 anos e sei que o órgão ambiental, quando ele percebe que você quer fazer a coisa com solidez, ele dá prazo, ele vai com você, ele vai te orientando, ele acaba sendo até um consultor também para você. Que também é uma das funções, né? Claro, de orientação. A SMTT nas cidades, o que é que ela tem que fazer? Ao invés de estar multando, deve estar orientando. Cara, aqui a rua tá com buraco, entra aqui para não estourar, o sinal tá em amarelo, deixa eu parar para essa rua passar. É isso também a função do órgão ambiental. Tá orientando para que a coisa não aconteça, né? A coisa errada não aconteça. Então, o órgão ambiental, os consultores, né, especialistas e, cara, o teu processo industrial, as pessoas que trabalham no teu time dentro da indústria. Se só o gestor ambiental tiver a boa vontade, as boas ideias, até tomar boas decisões, mas se a equipe, o processo não tiver envolvida nisso, ele não tem uma vida boa também, né? Então, boas empresas, bons profissionais para serviço, órgão ambiental e time interno. Existe um stakeholder fantástico que ele tem que se preocupar com isso porque faz parte do meio ambiente, que é a sociedade vizinha à indústria. Isso se torna parceiro também. Então o gestão ambiental tem que estar conectado com isso. Como é que que tipo de impacto essa atividade está causando para essa sociedade, essa comunidade vizinha, e trazer essa comunidade para fazer parte também da indústria. Existem complexos industriais que criam espaços comuns de convívio comum dentro do complexo, assim, não dentro da fábrica, mas cria um caminho. É perigoso também, né? Isso, assim, claro. Tem todo um treinamento, precisa se resguardar, uma avaliação de risco, tal, mas aí chama a comunidade para a fábrica também, assim, para próximo da fábrica, para entender o processo, para contribuir também. A gente acha que a turma do lado ali não vai ter nenhum tipo de contribuição, mas isso é ótimas ideias de quem está do lado. E esquecer mais essa coisa, a galera, a sociedade e o órgão ambiental é meu inimigo. Isso aí não, é meu parceiro também, meu consultor também. Tá, isso é bem importante a gente destacar isso, porque não tem lado, né? O lado de um, o lado do outro, não tem lado, né? É todo mundo junto pensando. É boa essa explicação também para aquelas pessoas que estão assistindo a gente, que são estudantes, né? Para os estudantes de engenharia ambiental, de engenharia química, ou aqueles que podem fazer parte dessa gestão ambiental, de saber como é o dia a dia desse gestor ambiental, que tem que estar atento a tudo isso, né? Perfeito, é isso aí. E aí vocês, né, citaram essa figura, né, que é o consultor dentro da área ambiental. Da área da administração, eu entendo bem, né, assim, de consultoria, a gente faz um trabalho que precisa ser hands-on, né? Você precisa colocar a mão na massa mesmo. Eu defendo o processo de consultoria, que o consultor não é só aquele do tipo, vai lá e faz tal coisa. Não, é a pessoa que chega junto mesmo, que faz junto, às vezes precisa buscar até, quem sabe, uma capacitação junto para dizer, não, isso aqui a gente precisa estudar um pouquinho mais, isso aqui a gente precisa se aprofundar mais. Então, assim, é bem legal a gente trazer essa figura do papel do consultor dentro da área ambiental. E aí, como é que isso acontece, né? Como é o papel do consultor? Então, Maurício, o bom consultor ambiental, ele é aquele profissional que traz clareza, né? Que traz informação para a boa decisão do gestão ambiental. Então, a gente observa os bons cases de consultoria e de orientação aí na área ambiental. São pessoas que têm boas informações, uma experiência boa, que já chegaram em bons resultados, pessoas que têm equipamentos bons, métodos bons para entregar... A equipe boa também. A equipe boa. Para a gente não ficar, né, Tiago, naquela figura do consultor ser aquele cara de cabelo branco, isso, que anda com uma camisa de linho passada dentro da calça, e aquele cara que sabe só dar orientação. Não é isso. O consultor é o cara que está de repente fazendo o teu monitoramento ali. É o especialista daquela área que você precisa. Às vezes é o cara que está transportando o teu resíduo, é o dono da empresa de transporte de resíduo, e que vai te orientar para onde você destinar melhor
aquilo, qual a frequência melhor, como é que você segrega isso melhor para que ele... Como é que você reutiliza isso no teu processo. Então, esse é o bom consultor. Joia. Isso. As consultorias também elas são formadas por pessoas de áreas específicas, né? Quando existem grandes consultorias que tem cada pessoa alocada naquela função específica. Tem um geólogo, um geógrafo, como o Divando falou já, um antropólogo. Então, as consultorias são cercadas dessas pessoas e facilitam a vida do gestor ambiental, né? Eu acho que corre daquele cara que diz que sabe de tudo. Exato. Olha só, uma consultoria, ela pode estar posicionada, ou um consultor, para absorver todas as condicionantes ou absorver a questão ambiental toda, mas o meio ambiente ele é muito diverso. Esse cara ele precisa ou subcontratar alguém especialista, e como eu volto a falar, a gente faz esse tipo de trabalho para consultorias. A consultoria pega o trabalho de Divando, eu não sou especialista nisso, vem a Ambimed para fazer para mim, porque aí eu vou ter uma boa resposta, né? Ou ele precisa ter na equipe dele essas pessoas. Eu lembro, cara, tá na minha imagem. Eu fui para uma consultoria ambiental em Minas, até hoje eu falo. Foi um modelo perfeito ali de consultoria que eu vi, né? Porque eu vi que realmente eles faziam uma coisa com conteúdo, porque tinha os setores separados por áreas. Então você tinha a galera da biologia, era uma galera de barba grande e tal, numa roupa mais despojada. Não que esse seja o estereótipo do biólogo. Mas assim, você percebia que ali era a galera da fauna, né? A galera da geografia era uma galera que respirava aquilo, dos shapes, de mapas e tal, enfim. Então você percebia que a coisa era muito bem setorizada, não estava misturado. Sim, cada um na sua área que compete, que entende, isso. toca pra frente. E essa consultoria prestava o serviço à mineração. Minas Gerais é um estado com muito processo de mineração. Então, obviamente, que deu para perceber ali, eu fui fazer um curso, passei um dia lá, que tinha conteúdo na entrega ali daqueles resultados, porque ele separava muito bem os seus especialistas internos. Show de bola. Isso é muito bom. E, obviamente, que a Ambimed, a gente hoje se posiciona como os consultores que trabalham com poluição, com poluentes. A gente é especialista em poluição, sobretudo poluição atmosférica. Então, a gente trabalha com controle de emissão de chaminé, monitoramento de qualidade do ambiente, a conexão que isso tem através de um estudo de dispersão. A orientação, a gente já tem equipe também para orientar o lançamento de efluentes líquidos, estação de tratamento. Hoje também a gente tem, é isso, eu e Tiago a gente não domina isso, mas a gente tem equipe que faz isso, que é captura de fauna, reflorestamento, programa de áreas degradadas. Então, é importante que você, quem está na ponta executando isso ou orientando isso a você, seja alguém que tem conhecimento e que já fez isso. Exatamente. Já, então me conta um pouquinho aí como é que funciona, né? E por que contratar um serviço de consultoria em controle de poluentes? Cara, se você vai tomar uma decisão unicamente de um resultado que você tem do relatório de uma empresa que te entregou e você vai seguir ali só com aquele número cru, você tem grande chance, eu falo isso pela vida prática de quem faz isso, e eu vejo fazendo, você tem grande chance de dar com uns burros em água ali, de dar a coisa errada, porque existe uma interpretação mais profunda daquele número que está saindo ali. Então, às vezes, por exemplo, eu vou falar de um processo bem simples que a maioria da turma conhece, que é o processo de incineração de resíduo hospitalar. Às vezes é uma abertura de porta para alimentação da câmara primária, para colocar o resíduo ali, a forma como que isso é alimentado, que ferra totalmente a poluição atmosférica. E se você for olhar só para aquilo ali, sem saber, sem estar com alguém especialista, olhando a hora que aquilo abre, a hora que aquilo fecha, que tipo de resíduo que entrou, que tipo de combustível que está sendo utilizado, e se você não tivesse olhar para isso, você vai dizer, cara, tá alto, vamos fazer o seguinte, vamos botar um lavador de gases aqui. E o problema não é o lavador, o problema é a frequência que você abrir a sua porta, o problema é a falso que está entrando no teu sistema. Não é um lavador que vai resolver, porque vai continuar saindo fumaça lá em cima. A mesma coisa acontece nas caldeiras, gente, Wando. Quando você injeta mais ar na caldeira, ou quando você injeta a quantidade de combustível maior do que a desejada pelo equipamento, isso também afeta as emissões atmosféricas. Então, uma coisa não tem relação com a outra. Às vezes você coloca um lavador de gases pensando que vai resolver aquele problema, mas o problema é um ajuste de processo.
E aí a consultoria em poluição atmosférica, ela observa isso também. Além de subsidiar o gestor ambiental em realizar monitoramentos com outras empresas também. E essa empresa está vindo, quais são as perguntas e o que é que eu falo aqui com ele? Perfeito. Quais são os subsídios aqui que eu preciso ter para garantir que eles estão fazendo uma coleta de boa qualidade. E isso, essa consultoria ajuda nessa parte também. Eu costumo dizer da seguinte forma: não é que o gestor ambiental ele não tenha competência ou habilidade para tomar decisão por conta própria. Sim. Não é isso. Mas imagine só, por que é que eu levo meu filho para cortar o cabelo no cabeleireiro e vou também cortar lá? Porque eu decidi por não demandar tempo e energia para eu aprender a cortar o cabelo. Porque se eu soubesse, se tivesse tempo, eu mesmo cortava. Claro. É isso que acontece. Então é por isso que você tem os especialistas em determinadas áreas. E não existe na indústria esse cara, eu volto a dizer, eu sou especialista em tudo aqui, eu sou o cara do meio ambiente, é o que aí que eu resolvo? Não existe. Até existe, mas é aquele clínicozão geral. Pode trazer decisões que podem servir para aquele momento? Pode, mas se você precisar de uma coisa mais assertiva, mais otimizada, não vai sair daí. Melhor procurar um especialista No caso da medicina, é melhor procurar o cardiologista, que ele vai cuidar melhor do que um clínico geral, entendeu? Claro, e cada um na sua atividade, né? Isso. De repente, esse consultor meio guarda-chuva aí, ele é muito bom em identificar onde é que estão os problemas, de dizer, opa... Vamos um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Mas eu gostei dessa ideia aí do consultor em controle de poluentes, né? Eu gostei dessa história, queria falar mais sobre isso porque, pelo que eu entendi, não é só uma necessidade de análise do número, mas também do análise de processo. E aí, assim, eu adoro falar de processos, né? Quais são os grandes itens que o consultor de poluição atmosférica ele trabalha? Quais são os grandes itens, né? Então, assim, a gente já viu que é a análise do número, mas além dessa questão da abertura e fechamento, por exemplo, de como funciona o forno, quais são os outros itens que é importante o nosso gestor ambiental que está assistindo pensar assim, eita, meu Deus do céu, eu preciso de um consultor de controle de poluentes. Me diz aí. Primeiro, a gente tem que entender que o poluente ele é formado através de uma transformação de alguma coisa, transformação da matéria. Então, se for um poluente atmosférico, ele está sendo queimado, ele está sendo triturado, ou ele está sendo processado ali. Se for o efluente líquido também na estação de tratamento, ele está sendo transformado ali de alguma forma. Então, a primeira coisa que você tem que olhar, não só olhar para o número, é saber o que é que está sendo transformado. No caso da queima, o que é que está sendo queimado? E não é só o que, porque, por exemplo, bagaço de cana, biomassa, pode ter o bagaço mais úmido e mais seco. Isso pode fazer diferença. Tá. Aí são os parâmetros que refletem na emissão de poluentes. Perfeito. A umidade, nesse caso, é uma delas, entendeu? Então, esse lance do que é que está sendo transformado e como isso está sendo transformado é um ponto muito importante. Tá. A outra coisa são as questões estruturais, né, do teu processo, ou seja, de abatimento de poluentes na tua estação de tratamento, teu filtro, qual é o produto químico, qual é a quantidade de produto que você está utilizando, se for no poluente atmosférico, a tua manga, como é que ela está sendo renovada, a frequência disso. E a localização também, a gente já falou isso aqui em outro podcast, disso para que você jogue com as variáveis do ambiente ao seu favor. Então, por exemplo, o rio, enfim, está descendo, corre um fluxo. E eu tenho a minha indústria, eu tenho uma comunidade, de repente, aqui bem próximo na frente da minha indústria. Ou eu lanço isso antes ou eu lanço isso depois. Eu estou num exemplo muito banal, assim, mas só para a gente ter uma caricatura da coisa. Se eu lançar antes, é óbvio que se eu tiver algum problema, eu vou afetar a saúde das pessoas ali de cara. Eu posso fazer esse ponto de lançamento depois. Se eu lançar num ponto de baixa vazão, estreito, eu posso ter uma concentração maior. Se eu lançar num ponto mais largo, de uma vazão maior, de um volume maior de água, eu posso facilitar a dispersão disso e essas variáveis do ambiente jogam a meu favor também. Perfeito. Então são condições do que eu queimo, do que eu transformo, de como eu transformo e de como eu lanço isso no meu ambiente. E aí são as questões estruturais que vão me ajudar aí. Uma outra coisa também é a intrínseca do número, né? O que é que tem por trás do número. Por exemplo, em emissões atmosféricas e qualidade do ar, que é o nosso carro-chefe aqui,
a gente sabe que depois daquele número lançado, 100 ou 200, a gente tem uma série de perguntas que podem ser feitas. Show. Até como foi feito para chegar a esse número, entendeu? E tem algumas variáveis que a gente pode tocar nesse ponto e, através dessas perguntas, saber o que foi que aconteceu. Não só olhar para o número seco, mas saber por trás o que é que aconteceu para ir daí tomar uma decisão. Porque, vou dar um exemplo aqui, como eu falei no outro podcast, a gente tem uma caixa quente e uma caixa fria. Tem um poluente que ele tem uma forma particulada que a gente coleta, que é o chumbo, e tem, na mesma coleta a gente coleta ele na forma de gás, na caixa fria. Então a gente consegue fazer essa análise separado e saber o quanto de chumbo tem na parte particulada e o quanto de chumbo tem na parte gasosa. E um dos estudos que a gente fez num cliente nosso, a gente descobriu que boa parte do chumbo que ele emitia não era na parte particulada, que era a parte que a gente já pensa de cara, não. O particulado é que está tendo uma quantidade maior de chumbo. E no caso dele, a maior parte de concentração de chumbo era na parte gasosa. Então, esse foi um estudo que a gente fez analisando os resultados e não simplesmente o resultado final, mas o que levou a esse resultado, entendeu? E aí faz um ajuste ou no processo ou na estrutura. Exatamente. Aí, nesse caso, ele tinha investido uma boa parte do dinheiro dele em filtros de manga para abater o particulado. Mas a maior parte de chumbo era advinda, né? Vinha do processo dele através de uma forma gasosa. Então ele teve que fazer um outro investimento em outro tipo de abatimento, que aí já foi um lavador de gases que conseguia abater todo o chumbo que ele estava eliminando ali. Então, de repente, a gente chegou no número, teve o número, mas através do estudo de consultoria entendeu que para melhorar aquele desempenho industrial logo como um todo, precisava alguns itens antes mesmo da análise do número. Exatamente. É a mesma coisa quando a gente vai no médico e a gente gosta muito de fazer essa ligação aí entre o corpo humano e a fábrica, né? Quando a gente vai no médico, que ele passa os exames de sangue. Nos exames de sangue ele vai ver que você está com triglicerídeo alto. Sim. O que é que você deve fazer para diminuir aquele triglicerídeo? Você vai ter que diminuir a quantidade de alimento, enfim. Você toma uma decisão com base no número, mas sendo que ele olha mais intrínseco ali. Ele olha os outros parâmetros para saber o que é que você deve fazer ou não para diminuir aquele número, entendeu? De repente estabelece prioridades. Eita, é melhor começar por aqui. De repente é melhor começar por lá. Exatamente. E aí, claro, né, minha gente? Quando a gente tá muito bem orientado, a gente economiza tempo, economiza dinheiro, claro. Assim. Exato. Mas aí, na experiência de vocês aí, com esse trabalho e essas orientações da consultoria em poluentes ambientais, quais... tudo bem que a gente já sabe alguns, né? De operação e de finanças, mas assim, quais são os principais resultados que o gestor ambiental alcança com esse tipo de consultoria? Eu acredito muito que essa ligação, a gente defende muito, a gente aqui nessa bandeira da ligação da melhora do indicador ambiental e da redução de custos dentro da empresa. Se isso vai demandar um investimento inicial para você ter bons resultados, mas a médio e longo prazo isso vai transformar o teu processo num processo mais eficiente do ponto de vista de processo e que vai gastar menos com isso e mais sustentável do ponto de vista de ambiente. Então, porque imagine, se eu jogo poluente num rio, jogo no rio, daqui a pouco esse rio está saturado, não tem peixe, não tem oxigênio, não tem nada, não tem vida, a água não presta, de repente, para o meu processo. No mínimo isso, entendeu? Então, será se você é esse cara que se direciona para essa condição responsável ou para a condição irresponsável da coisa, né? Então, é esse tipo de ação que o gestor tem que pensar, né, nessa decisão. E isso é algo que o gestor ambiental, deixa eu falar, gente, agora, o gestor ambiental que está dentro do processo dele, muitas vezes está há anos ali dentro e está dentro daquela caixinha. A gente passa de processos em processos todos os dias. E a gente observa que quem faz um trabalho consistente, né, quem faz um trabalho que é mais trabalhoso, mas também que dá mais resultado, tem mais resultado na sua carreira,
tem mais resultado, é na projeção do seu negócio. No caso, eu estou falando agora de quem é o próprio dono do negócio, de repente é o próprio gestão ambiental, que é uma indústria pequena. Ok. Tem melhores resultados com esses stakeholders que a gente conversou, o órgão ambiental, sociedade, o próprio consultor, o processo. Você começa a ter outra vida, uma vida mais organizada e direcionada para esse tipo de coisa. Então, o grande valor de a gente ter uma consultoria ambiental hoje te dar essas respostas para que você tome essas decisões e de fato comece a fazer uma mudança. Ai, Divano, mas eu estou aqui num grupo grande, rapaz, é uma indústria muito grande, a decisão que eu tomo não consegue. Cara, se posiciona primeiro em você, começa a mudar primeiro a tua mentalidade, que ou você vai ser absorvido no grupo se ele estiver pensando em coisas importantes para o ambiente, ou você vai ser alocado em outro lugar que vai te possibilitar isso também. Faz parte da coisa. Muito bem. Minha gente, esse assunto é maravilhoso, né? Adoro essa questão da consultoria e importante conscientizar os gestores ambientais que eu gosto muito de falar isso, né? Mais falando do gestor, da administração, né? Dos administrativos, mas eu também gosto de comentar que dividir para conquistar. Eu gosto muito de usar isso, sabe? Verdade. Às vezes a gente investe muito tempo tendo que aprender um determinado item, tendo que estudar um determinado item, que é maravilhoso, porque o conhecimento é nosso e a gente não vai perder. No entanto, quando a gente participa de um processo de consultoria, quando a gente participa de um processo que tem uma pessoa um pouco mais experiente e que às vezes essa própria pessoa diga, não precisa estudar isso, não, faça isso que é mais fácil e tal, e aí de repente encurta caminhos, né? Acho que é uma coisa importante. Né? Encurtar caminhos é interessante. Ô Maurício, a sua fala aí me lembrou um lance muito importante, Iago. Às vezes a conversa com o consultor olha para o processo assim e diz, cara, faz só isso aqui para tu ver. Aí o cara vai, muda aquilo e o resultado grande acontece, entendeu? A gente já conversou aqui, não é tão fácil assim. Sim. Mas muitas vezes quando o cara já está muito tempo perdido, sem muita informação, quando alguém olha, cara, troca isso aqui, faz isso aqui. Esse lance mesmo da abertura da porta. Cara, cria uma frequência, um método de alimentar essa tua máquina e abre essa porta só num tempo X. Coloca uma alimentação automática aqui. Resolve o problema do cara. Entendeu? Resolve o problema todo do cara. Então, ganha essa velocidade. Que de repente você passaria anos para descobrir, batendo com a cara na parede, e que o cara já tem a resposta para você. Perfeito. E às vezes é de graça, né? Acontece. Eu acredito muito nisso, claro. Trabalho na área de consultoria e além de vários outros itens, né? Às vezes é um olhar de fora, às vezes você tá tão acostumado, né? E aí, tipo, a minha empresa, a minha indústria tem 100 anos e sempre foi feito assim. Isso. Acontece muito. A minha indústria sempre foi assim. Sempre foi assim. Vamos pegar aqui só o resultado do monitoramento ambiental, entrega para o órgão ambiental e acabou-se, porque sempre foi assim. Bicho, mas eu acho... De repente... eu acho que o planeta, ele tá empurrando essas pessoas para lugares ruins e que pessoas agarradas com o status quo. E pessoas mais diversas, mais adeptas à mudança, mais adaptáveis, o posicionamento está sendo outro. No meio ambiente não é diferente. Não é Divano que quer ou Ambimed que quer, não. É o processo que está assim. Então, assim, minha gente, considerações finais aí em relação a essa questão da consultoria, né? E principalmente, especificamente falando, né? Da consultoria do controle de poluentes. Considerações finais para a gente terminar bem aqui. A consultoria ambiental é importante, a consultoria especializada eu acredito que seja mais importante ainda. E é bom o gestor ambiental estar sempre próximo a essas pessoas que podem agregar algum valor na composição dos resultados ou das decisões dele. Essa é a minha contribuição aí, final. Sem sombra de dúvidas, Maurício, eu acho que essa fragmentação traz melhores decisões. Nós temos 2 orelhas e uma boca justamente para a gente escutar mais, né? Então, o gestor que ele tem a habilidade de escutar as diferentes opiniões e colocar essas opiniões dentro de uma decisão, eu acho que ele consegue, eu tenho certeza que ele consegue tomar decisões mais assertivas. E para maiores informações, mandar aquele e-mail para suporte@ambimed.com.br
E qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. Valeu, Maurício. Valeu, Edivando, por Valeu, mais Thiago. um podcast. Valeu, Maurício. Vamos lá? E um recadinho para vocês que estão aí nos assistindo. Minha gente, ó, consultoria na área ambiental, algo extremamente importante. Agora, claro, se quiser consultoria empresarial também é importante também. Viu? Só pra, o jabá. fazer o jabá. O cara é bom, viu? O cara é bom. Empresarial, claro, minha gente. É importante ouvir uma pessoa com experiência, é importante ouvir uma pessoa que, de repente, pode trazer contribuições que, principalmente, vocês não estão enxergando aí dentro do processo de vocês. Então, já que gostou, que eu tenho certeza que esse podcast aqui ajudou bastante vocês, faz o seguinte, ó, tasca o peteleco aí no like, e se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela força, para continuar trazendo informação boa aqui para vocês. Claro, compartilhe esse conhecimento para todo mundo. Deixe o seu comentário aqui, né? Comente aqui para a gente interagir bastante e clica no sininho para o YouTube te avisar toda vez que tiver um vídeo novo. E olha só, vem com a gente.